Vamos abrir a palavra, irmãos, em Hebreus capítulo 4, a partir do verso 14. Amém? Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Amém? O Senhor tem impactado o meu coração desde ontem. Nós estivemos ali em Jaru, junto com os irmãos reunidos, e o irmão Juvenal trouxe uma palavra que falou muito ao meu coração, né? E a palavra que ele trouxe, muito preciosa, dizendo assim: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o melhor que ele tinha, ele deu tudo aquilo que ele tinha. Jesus Cristo veio a esse mundo e se entregou tudo que ele tinha para nos salvar, né? Agora ele requer uma coisa de nós, que nós entreguemos tudo a ele, né? Aí então, com a graça do Senhor, o Senhor tem colocado no meu coração para nós verificarmos como é que nós podemos entregar tudo para o Senhor. As etapas que nós conhecemos o Senhor, nós conhecemos a obra que Cristo já realizou por cada um de nós. Mas o Senhor vai trazer essa realidade novamente aos nossos corações, mostrando que nós não precisamos de meio termos para nós ir para o Senhor. Nós temos que ir com todo o nosso ser, com toda a nossa vontade. Por isso que o texto que nós lemos aqui, o verso 16, ele fala: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça. Para quê? Para recebermos misericórdia e acharmos graça e socorro em ocasião oportuna, né? Então isso deve falar muito ao nosso coração. Como é que a nossa vida cristã está sendo vivida? Será que nós temos entregado tudo para o Senhor? Será que o nosso viver é para o Senhor, né? Então, irmãos, então essa palavra veio muito forte ao meu coração, né? Fazendo uma meditação, como é que está sendo o nosso viver como cristão hoje, né? Porque o Senhor não vai requerer nada menos do que tudo de nós. Ele não vai aceitar um meio termo, né? O irmão até colocou: já pensou se Deus tivesse dado só a metade, né? Será que nós teríamos essa salvação perfeita? Jesus Cristo se oferecesse só a metade, né? Irmão, tem um texto assim que chama o meu coração, não desmarquem aqui, está em Lucas, capítulo de número 9. Lucas, capítulo de número 9. Aqui aconteceu depois da transfiguração do nosso Senhor Jesus Cristo lá no monte, né, onde ele foi transfigurado em frente dos apóstolos ali que estavam junto com ele. E então ele recebeu as instruções ali, ouviu-se aquela voz, né, do céu dizendo: este é meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer, a ele ouvi, né? O que estava acontecendo ali? O Senhor Jesus já tinha andado 3 anos de ministério, 3 anos sendo provado, sendo testado,
E ali naquele monte da transfiguração ele recebeu o aval que ele tinha sido aprovado por tudo aquilo que ele tinha passado. Este é meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. A ele ouvi. Então tinha passado três anos já do seu ministério. Então faltava 6 meses. Então quando ele desce do monte da transfiguração, 6 meses ele caminha em direção a Jerusalém, né? E algo precioso, que se ele recebeu essa aprovação do Pai, e aqui ele poderia ter subido aos céus, como um filho aprovado pelo Pai, né? Mas seria uma meia, nós não teríamos a salvação. O Senhor se entregaria pela metade, nós não teríamos como, né? Mas veja o que fala no verso, veja o coração do nosso Senhor, a partir do verso 51. E aconteceu que, ao se completarem os dias em que deveria ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém, e enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada. Mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Então aqui está o coração do nosso Senhor, sendo aprovado pelo Pai, mas ele tinha algo para fazer ainda, por amor, porque o Pai queria filhos, né? E ele deveria então, o desejo dele era ir a Jerusalém, porque lá ele ia realizar uma obra onde ele iria salvar aqueles pelos quais ele veio, sofreu, para que então a obra fosse perfeita. Então, irmãos, o Senhor Jesus se entregou por inteiro, deu tudo aquilo que ele tinha, né? Agora ele requer de nós também que nós nos entreguemos a ele, para que ele faça a obra em nossas vidas. Ele só quer o nosso coração, né? Em Mateus capítulo 15, ele fala assim: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, né? Em vão eles me adoram, porque a adoração é de boca, e o Senhor, ele quer o nosso coração, né? Então que fique registrado isso para os nossos corações, para nós refletirmos sobre a nossa vida espiritual, né? Em todos os lugares que a gente vai, a palavra é a mesma: os fins está próximo. O fim está próximo. O Senhor está voltando, né? E a igreja está anelando pela volta do Senhor. Então essa deve ser a nossa pergunta, né? Voltando ao nosso texto de Hebreus, no verso 14, nos fala assim: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Então vamos entender um pouco desse sumo sacerdote. Vamos ao capítulo 9 de Hebreus. Vamos ler os versos 6 a 8. Ora, depois de tudo isso, assim preparado continuamente, entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes para realizar os serviços sagrados. Mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue,
que oferece por si e pelos pecados da ignorância do povo, querendo com isso dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho no santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erigido. Amém? Então aqui está falando do tabernáculo que Moisés edificou, né? Aquele modelo que Moisés edificou, que o Senhor colocou para ele. Então os sacerdotes, eles entravam no santo lugar, eles ofereciam os serviços sagrados ali no santo lugar, mas no santo do santo era o sumo sacerdote. Uma vez por ano ele tinha esse acesso, para onde ele entrava lá, para oferecer o quê? Oferecer o sangue, né? Para a purificação do povo, né? Agora vamos ao verso 11 desse mesmo capítulo. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não dessa criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerro, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touro e cinza de um novilho, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a vossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Amém? Então, irmãos, aquela figura, aquela sombra, já era algo tremendo. Agora, o nosso próprio Senhor se oferece, né? Abrindo então esse novo e vivo caminho. Por isso que a palavra deles, acheguemo-nos, né? Nós podemos nos achegar diante do trono, porque o véu foi rasgado. Já não há mais separação, né? Nós temos esse livre acesso, aonde o homem, o sumo sacerdote, uma vez por ano poderia entrar. Agora nós temos esse acesso por causa da obra que Cristo realizou por cada um de nós. Então nós não temos desculpa para não nos achegar ao Senhor, porque está realizado para todos nós, né? Então esse primeiro verso 14 aqui de Hebreus 4, ele fica muito evidente, irmãos, que nós conservemos firmes a nossa confissão, né? E qual é a nossa confissão? Senhor, eu creio na obra que tu realizaste. Senhor, eu quero, né? Para que então Ele possa nos socorrer, né? E aí quando nós cremos, nós entramos em muitas dificuldades. Irmão, os cristãos hoje têm sido desanimados muitas vezes, porque muitas vezes têm caído em pecado, muitas vezes têm desanimado, e o diabo é campeão nisso, em falar para você, em falar para mim e para você, dizendo assim: você está vendo, você caiu de novo, não adianta, você não consegue, né? Mas a palavra diz, no verso 15, né, que nós estamos lendo aqui em Hebreus 4, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-nos das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado, né? Então aqui está o segredo, que nós podemos nos socorrer no Senhor. Por isso que o Senhor Jesus, lá em Mateus capítulo 11, Ele diz assim, ó: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, né? Todos vocês que estão cansados, venham para mim, né? Tome o jugo
e aprendam de mim que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas. O grande problema é o cansaço na alma, irmãos. Porque o cansaço físico, a gente diz assim, o cansaço físico, uma noite de sono, o outro dia o físico está recuperado. Agora a alma cansada, você dorme, você não dorme direito, você não descansa direito, você já levanta angustiado. E é o que mais tem acontecido. Os cristãos estão com a sua alma carregada, com tantas dificuldades desse mundo, com tanto amor a esse mundo, que não há descanso. Mas o Senhor tem. Ele diz, vem para mim, né? Engraçado que ele diz assim, vocês estão cansados, aquele que está cansado, venha para mim e tome o meu jugo. Quer dizer, se tomar o jugo é para trabalhar, é para ser servo, né? É para trabalhar, mas peraí, se eu estou cansado, mas ele diz assim, aprendam de mim, que sou manso e humilde, né? Então nós precisamos aprender dele, porque ele é manso e ele é humilde, sabe? Então essa mansidão o Senhor quer. Quando o Senhor ele vai tratar a nossa alma, né? Nosso físico é natural se descansa numa noite de sono. Agora a nossa alma traz muito prejuízo, traz um cansaço, né? E é isso que o Senhor quer nos dar, alívio. Então, aprender dele. E aqui ele fala no verso, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-nos das nossas fraquezas. Por que ele pode compadecer das nossas fraquezas? Porque ele foi tentado em todas as coisas. Tudo aquilo que nós estamos passando, ele foi tentado, né? O que nós temos buscado, como nós temos amado esse mundo, essa proposta foi colocada para o Senhor, pelo diabo, lá quando ele passou 40 dias no deserto, né? Então foi colocada essa proposta para ele, se o diabo daria todos os reinos do mundo a ele, se ele adorasse Satanás, né? E ele recusou. Então, e não só o diabo, mas ele foi tentado pelos fariseus, ele foi tentado pelos discípulos, aqueles que mais próximo dele, né? Depois de 3 anos e meio, Pedro ainda nega 3 vezes nosso Senhor. Na hora da angústia que ele estava ali, Pedro nega. Então o Senhor foi tentado até o fim, né? Mas sem pecado. Então ele pode nos socorrer, porque ele não pecou, ele não transgrediu. É o único capaz de nos socorrer. Então, irmão, quando nós pensarmos, não vai dar, não tenho capacidade, está difícil, olhemos para o Senhor, que já passou por tudo isso, e Ele pode nos socorrer. É o único que pode nos socorrer, né? Então, irmãos, acheguemo-nos, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-nos das nossas fraquezas. Foi Ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Ele passou fome, ele tinha frio, né? Ele tinha fome, ele tinha dor, né? Tudo aquilo que nós sofremos hoje, o nosso Senhor Jesus já passou, e Ele sabe da nossa estrutura. Então é o único que pode nos socorrer, né? Agora vamos ao verso ainda dentro desse verso 15, nós temos o capítulo 5 aqui de Hebreus. Dentro desse aspecto que ele foi tentado, nós temos no capítulo 5, a partir do verso 7, nos fala assim: Ele, Jesus,
no dia da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, né? Então, o verso 8, embora ele fosse filho, ele aprendeu a obediência pelo sofrimento. Ele aprendeu a obedecer pelo sofrimento, né? Agora, interessante esse verso 7, né? E ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Então vamos entender um pouquinho isso aqui, que o Senhor não está falando, o Senhor não está orando aqui para que ele fosse livrado da morte na cruz, né? Mas ele, se nós for em Lucas capítulo 22, nós vamos entender algo precioso do Senhor. Lucas capítulo 22. A partir do verso 41. Lucas 22, 41. Aqui está falando lá quando eles foram para o Getsêmani, né? Nos outros, em Lucas traz um relato muito precioso para nós, né? Aqui em Lucas 41 fala assim: ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelho orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua vontade. Até aqui, então, os outros evangelistas relatam também, Mateus e Marcos, né? Relatam que o Senhor Jesus orou 3 vezes. E Lucas fala que ele orou uma vez, e aí no verso 43 fala assim: então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, e estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caído sobre a terra. Levantou-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. Amém? Então, só que nós vamos ver algo. Por que ele orou? Lá em Hebreus fala que ele orou para aquele que pudesse livrar ele da morte. Irmãos, essa agonia que o nosso Senhor Jesus passou aqui, se ele não fosse auxiliado pelo Espírito Santo, ele não resistiria, ele iria morrer ali. Então ele orou para que Deus livrasse ele, que ele morresse naquela agonia que ele estava. Porque, irmãos, quando precisa ser uma tristeza muito forte para que então pudesse suar gotas de sangue, né? E alguns irmãos falam que ele não resistiria se ele não agonizasse para Deus, Deus não livrasse ele da morte. Então ele iria morrer ali, por quê? Porque a agonia que ele estava no coração dele. Por isso que lá em Hebreus diz que ele orou aqui para aquele que podia livrar ele da morte, né? A morte antes da cruz, porque ele tinha que passar pela cruz, né? Então, voltando a Hebreus, aí nós vemos, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Então ele sofreu ele teve que aprender a obediência, né? Sofrendo, e o Senhor então levando ele a algumas dificuldades para que então ele pudesse nos socorrer naquelas dificuldades que nós estamos enfrentando, ele pudesse nos socorrer, né? Então não há dificuldade que eu e você esteja passando
que o Senhor não possa nos ajudar, nos socorrer, nos dar um alívio, nos fazer com... Ele não vai nos tirar essa agonia, mas Ele vai passar junto conosco. Ele vai nos dar alívio no nosso coração, né? Então no Hebreus 4, agora vamos para o verso 16, onde a palavra diz assim: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, vírgula. Então, por aquilo que nós já ouvimos, o Senhor é o nosso sumo sacerdote que penetrou os céus, está está à destra de Deus, né? Intercedendo por cada um de nós. Então essa é a nossa confissão e essa é a nossa confiança, né? E as nossas dificuldades, Ele conhece o nosso coração, Ele sabe das nossas dificuldades. Então nós não precisamos nos achegar diante do Senhor com desculpas, né? Mas Ele fala, chegue diante do trono da graça. Por isso que é trono da graça, né? Porque ali nós vamos achar graça, é de graça. Nós não precisamos fazer esforço para estar lá, nós precisamos só crer, né? E aí ele fala, aí o verso segue dizendo: a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça e socorro em ocasião oportuna. Socorro quando nós precisar, Ele vai nos socorrer, né? Então vai ter misericórdia, vai ter a graça e vai ter o socorro quando nós necessitarmos. Se nós lermos esse verso aqui, parece que fica meio vago, né? Cheguemos-nos. Mas nós precisamos de mais um verso que vai mais uma porção da palavra de Deus, junto com esse verso 16, para que então para que abra nossa mente como é que nós devemos chegar diante do trono da graça, né? E fica aqui em Hebreus capítulo 10, texto já bem conhecido nosso, Hebreus capítulo 10, a partir do verso 16. É diante do trono da graça também, mas aqui traz detalhes como é que nós devemos chegar, né? Então ele fala assim no verso 19: tendo, pois, irmãos, intrepidez, coragem, para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Cristo, né? Então traz esse detalhe precioso. Nós nunca vamos chegar diante de Deus de mãos vazias, nunca. Nós vamos chegar sempre com sangue, o sangue de Cristo. As nossas vestiduras lavadas no sangue de Cristo. Os nossos pecados lavados no sangue de Cristo. Então nós nunca podemos, nós nem temos acesso se nós não tivermos lavado no sangue de Cristo, né? Então esse é o primeiro ponto importante que nós devemos trazer na nossa memória. O meu pecado não tem jeito, eu caí de novo, não vai ter jeito, eu vou desanimar, eu vou abandonar a vida cristã. Irmãos, o sangue de Cristo, ele é poderoso para nos salvar. Não há pecado que o sangue não nos purifique, né? Então devemos ter isso em mente, que a obra de Cristo foi perfeita. Se ela não tivesse sido perfeita, Deus não teria ressuscitado nosso Senhor. Mas porque ela foi perfeita e ela é eterna, né? Então, o sangue de Cristo é um dos elementos que nos leva direto ao trono da graça, né? O verso 20 fala assim: pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isso é, pela sua carne, né? Então a obra, o corpo dele, quando ele entregou, quando foi perfurado o lado dele, lá na cruz,
que ele já tinha rendido a sua alma, entregado o seu espírito a Deus, né? Quando foi rasgado o seu lado, o véu do santuário foi rasgado de alto a baixo, né? Não foi de baixo para cima, foi de cima para baixo, porque é dos céus para a terra, né? Então, uma obra que veio do alto, né? Não foi obra nossa, foi obra de Deus. Então o véu, aquele véu que separava, que nós lemos lá em Hebreus 9, verso 7, né? 6, 7, que fala que o sacerdote entravam no santo do lugar para oficiarem ali, mas no santo do santo, além do véu, só entrava o sumo sacerdote, uma vez por ano. Aquele véu foi rasgado de alto a baixo. Então, imagine depois, quando nosso Senhor Jesus morreu, que o véu foi rasgado. Os sacerdotes, quando eles entraram no santuário, né, que eles foram oficiar o serviço ali, eles olharam lá, não tinha, o véu estava rasgado. Então eles, imagine como que eles ficaram, porque eles tinham tanto receio que eles não tinham como entrar, né? Então, a partir de então, nós temos hoje esse livre acesso pela obra de Cristo. Então, irmãos, aqui está o nosso acesso, o nosso livre acesso pelo sangue e pela carne do nosso Senhor. O caminho, por isso que ele diz assim, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. E o irmão fez uma observação interessante, né? Quando nós nos colocamos nesse caminho, nós não precisamos andar nele. Ele é tipo uma esteira rolante, né? Esse caminho, quando nós entramos nesse caminho, é o caminho que nos leva, né? E qual é o botão para nós acionar essa esteira rolante? A nossa fé. Quando nós não temos fé, nós ficamos à beira do caminho, ficamos parados, estacionados. Que a palavra de Deus diz, quando ninguém estaciona na caminhada cristã. Ou ele está avançando, ou ele está regredindo, né? Então, quando nós se colocamos à beira do caminho, o que está acontecendo? Nós só vamos ver os outros passarem, né? Então, quando nós cremos no Senhor, quando nós colocamos a nossa fé à frente, então o Senhor vai nos levando, vai nos conduzindo para diante de Deus, mais perto de Deus. Quanto mais fé, mais o Senhor vai nos aproximar de Deus, né? E mais nós vamos precisar que Ele nos carregue de mais fé ainda. Para quê? Porque a Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Quanto mais perto do Senhor, eu vejo que eu sou pecador e eu preciso da graça e eu vou para o Senhor. Quando eu vou para o Senhor, eu vou para a palavra. Então o Senhor vai me dando mais fé, né? E eu vou me aproximando mais do Senhor. Então, irmãos, que preciosidade esse caminho aberto para nós pela obra de Cristo. Agora, no verso lá nós vimos em Hebreus 4, né? Acheguemo-nos confiadamente junto ao trono da graça para acharmos misericórdia e graça e socorro, né? Agora aqui aqui vai falar, lá fala daquilo que o Senhor vai fazer conosco. Agora aqui fala daquilo que a postura nossa diante do Senhor, né? Então ele fala assim no verso 20: e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura, né? Então aqui depende de nós.
aproximar-se do Senhor pela obra que Ele realizou, por tudo aquilo que Ele realizou, mas com um coração sincero. Irmãos, se nós nos achegarmos diante do Senhor, Ele vai exigir que nós tenhamos um coração que muitas vezes nós vamos falar: Senhor, eu quero tanto te servir, mas o meu coração não te deseja. Senhor, eu quero tanto ler a Tua palavra, mas o meu coração deseja olhar filme, o meu coração deseja passear, o meu coração deseja ir num bar. Então, esse é o coração que o Senhor quer, e é o coração que o Senhor deseja trabalhar. Não desmarquem aqui. Vamos a Jeremias. Jeremias capítulo 17. Jeremias 17. O verso 9 e o 10, mas o 9 fala assim: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Agora o 10 é o nosso foco. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Então muitas vezes nós chegamos diante do Senhor, confessamos Ele de boca, mas o nosso coração está lá no mundo, o nosso coração está longe do Senhor. O que Ele vai nos dar? Aquilo que o nosso coração deseja. Por isso que nós muitas vezes passamos por tantas dificuldades, porque o Senhor deixa que nós vamos. Você quer se lambuzar com o mundo? Pois eu vou te deixar. O Senhor deixou o seu povo 70 anos na Babilônia, né? Por quê? Porque eles amavam ídolos. Eles amavam ídolos. Eles não amavam o Senhor, mas eles amavam ídolos. E o Senhor deixou eles ir para a Babilônia. E lá eles se lambuzaram com os ídolos. 70 anos. Então o Senhor resgatou eles, né? Mas aqui o Senhor, quem é que prova? Então quando nós chegamos diante de Deus com o coração, Ele deseja que nós cheguemos com um coração sincero. Senhor, eu quero o Senhor, mas o meu coração ama o mundo. E o Senhor vai ver, Ele é que esquadrinha o nosso coração. E Ele vai ver que isso é uma realidade. Então Ele vai nos dar segundo, Ele vai limpar o nosso coração. Mas quando houver esse desejo por Ele, né? Esse coração que é, como diz Paulo em Romanos 7, né? O bem que eu quero fazer, esse eu não faço. E o mal que eu não quero, esse eu faço. Isso é um coração sincero na presença do Senhor. E aí lá no final, quem vai me socorrer? O Senhor, né? Então o Senhor esquadrinha o coração e Ele vai ver, Ele que vai provar e Ele que vai nos dar, então, limpar o nosso coração. Porque de nós mesmos nós não temos capacidade. Voltemos novamente a Hebreus, para nós nos aproximarmos do final. Então nós lemos o verso 21, tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, né? Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, né? Em plena certeza, com coração sincero, mas confiando na obra de Cristo que Ele vai fazer em nossos corações. Ele vai mudar a nossa história, Ele vai mudar
o meu pensamento, aquilo que o meu coração deseja, Ele vai mudar, porque eu estou clamando a Ele, e eu creio na obra que Ele realizou. E é o que nós devemos confessar, né? Tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura, tendo o coração purificado, né? Tendo o coração confessado ali os pecados nossos, pecado oculto, pecados que nós cometemos involuntariamente, né? Então nós vamos ser purificados, e isso vai ser lavado com água pura pela palavra de Deus, né? E aí o verso 23, guardemos firmes a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Guardemos firme. Qual é essa esperança? Qual a esperança? De nós habitarmos eternamente com o Senhor. Aleluia. Essa esperança é amar a volta do Senhor, é esperar Ele. Será que o Senhor vai voltar essa noite? Será que o Senhor vai voltar essa semana? E aí, se nós fizermos essa pergunta, nós devemos fazer outra pergunta: eu estou pronto? Ou eu vou ficar surpreso com a volta do Senhor, né? Mas o Senhor voltou, mas você não estava esperando, né? Na verdade, nós não estamos esperando, porque nós não estamos prontos, sabe? Nós não temos negado a nossa vida, infelizmente. E é urgente essa questão de nós nos achegar diante do Senhor e confessar a Ele os nossos pecados, né? E essa esperança nossa, nós não devemos vacilar nela, né? Porque se nós vacilar, o Senhor voltará na hora em que nós não esperamos, né? Então nós devemos esperar, né? 24. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. A comunhão, a necessidade de um irmão estar com dificuldade, os outros socorrer. A necessidade de nós orarmos uns pelos outros, a necessidade de cuidarmos uns dos outros, olhar um irmão que está enfraquecendo, correr lá e ajudá-lo. Isso é considerar o amor, né? Para que nós possamos ser ricos em boas obras, né? Para que nenhum de nós se perca, porque em Efésios, a palavra é muito clara em dizer assim, que o Senhor deu para a igreja homens dons, né? Lá fala pastor, apóstolo, pastores, mestres, evangelistas, né? Para quê? Para que todos chegassem ao pleno conhecimento de Cristo. Todos nós devemos chegar ao pleno conhecimento de Cristo. E é isso aqui. Guardemos, consideremos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, né? Então isso fica muito claro na palavra para as nossas vidas. Não deixando de congregar-nos como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quando vede que o dia se aproxima, né? Não deixando de congregar. Então, essa é uma exortação que nós precisamos estimularmos os irmãos. Aqueles aqueles que gostam do domingo à noite, precisam lembrar que nós temos no domingo pela manhã, nós temos reunião de oração da igreja, né?
Mas infelizmente, sabe o que acontece? Eu e você amamos mais a cama do que estar aqui com o Senhor. Eu e você programamos o almoço, damos mais valor ao almoço do que à oração, né? Na quarta-feira nós temos reunião para a igreja, né? Nenhum membro da igreja deveria faltar. Alguns porque trabalham, então não podem estar. Mas tem muitos de nós que deixam de vir porque tem alguns assuntos para fazer em casa, né? Então qual que é mais importante, né? A vida eterna, estarmos preparados, ou os assuntos? Então eu falo com temor para mim isso, e para a igreja também, sabe? Que nós precisamos atentar com mais diligência. Nós precisamos buscar a mente do Senhor, buscar juntos, né? Porque a palavra, como eu falei, em todos os aspectos que você vai, em todos os irmãos que você ouve, é uma só, um clamor pela volta do Senhor. O Senhor está voltando, né? E a igreja está dormindo. Por isso que Efésios diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Sabe? Então, é um alerta para nós, sabe, irmão? Para mim, para cada um de nós, sermos despertados, sabe? Porque nós não vamos ter como entregar a metade de nós para o Senhor e achar que Ele vai aceitar. Ele não vai. Não vai. Melhor então nós desistir de tudo e cair no mundo. Aproveita o mundo aqui, porque lá na frente o inferno vai estar esperando para aqueles que querem entregar só a metade aqui. Então é melhor aproveitar logo o mundo. O mundo oferece porcarias, né? Vamos aproveitar aqui, que lá na frente muitas vezes nós se privamos de muitas coisas, aproveitamos outras e se privamos de muitas, e nós vamos cair no mesmo lugar daqueles que se caem no mundo, né? Então devemos ter esse cuidado. Somos do Senhor, temos que ter diligência, temos que buscar a mente do Senhor, temos que ver quando é que a igreja vai se reunir, para que nós possamos, porque quando o Senhor congrega a sua igreja, é porque Ele quer falar com a igreja, né? Se um irmão ou uma irmã não está, aquele membro já vai ficar sem ouvir aquilo que o Senhor, né? Então que prejuízo vai trazer isso? Que o Senhor nos incomode, irmãos, assim como Ele incomodou meu coração ontem, hoje, né? E eu trago, e o Senhor tem os seus propósitos, né, de incomodar para que a igreja seja acordada, porque ninguém deve ficar para trás. Todos os membros que creram no Senhor nesta congregação precisam estar atentos, precisam conhecer, precisam crer e precisam estar juntos para nos estimularmos ao amor. Amém?